Quem é Kokushibo, a Lua Superior 1? Entre todos os Onis que a gente tem em Demon Slayer, temos vários personagens realmente memoráveis na obra, mas nenhum deles chega perto da imponência e presença que o Kokushibo apresenta. A Lua Superior 1 tem um dos melhores designs do anime, na minha opinião, e também é um dos personagens mais interessantes e fascinantes de todo o anime. O que mais me atrai nesse personagem é que, diferente de outros Onis, ele não tem uma historinha triste pra gente sentir pena dele. Pelo contrário, a história do Kokushibo ela é marcada pelo orgulho, pela honra e também pela inveja e comparação. E você vai saber muito mais sobre isso agora nesse vídeo, então bora lá! O Kokushibo nasceu durante o período Sengoku, que durou de 1467 a 1615. Só pra gente ter uma noção, a história de Demon Slayer atualmente se passa na era Taisho, que começou em 1912. Ou seja, o Kokushibo viveu mais de 400 anos como Oni. Ele nasceu como um humano com o nome de Mishikatsu Tsugikuni. O Mishikatsu tinha um irmão gêmeo chamado Iorichi. Numa época que não era lá muito boa para ser irmão gêmeo, porque era considerado azar, o Iorichi nasceu com uma estranha marca de nascença, que o pai considerou até um mau presságio. O Mishikatsu era o gêmeo mais velho, logo ele era o herdeiro da família, e foi treinado para se tornar um samurai desde jovem, enquanto Iorichi permanecia num quarto isolado com a sua mãe. Apesar disso, o Mishikatsu vivia constantemente visitando o irmão e sentia bastante pena dele, até mesmo deu uma flauta para ele de presente certa vez, algo que inclusive o Iorichi guardou por toda a vida com muito carinho. Existia a crença de que o Iorichi era uma criança sem talento nenhum, tanto que ele não recebia nenhum treinamento especial e só ficava observando o Mishikatsu treinar duro todo dia. Mas não podiam estar mais enganados. Um dia, o treinador resolveu dar uma aula pro Iorichi, sem pretensão nenhuma, totalmente sem compromisso, achando que ia ser só um negócio divertidinho para poder estimular o garoto a ficar um pouquinho mais alegre. Mal esperava ele que o Iorichi acertaria vários golpes num único instante, como se fosse um especialista em lutas. Mesmo o Mishikatsu treinando todo dia, ele nunca havia acertado sequer um único golpe no treinador. A partir daí, uma inveja nasceu no seu coração, porque ele percebeu que seu irmão não era inútil ou debilitado, e sim um verdadeiro gênio prodígio. O pai dos dois até planejou colocar o Iorichi como um novo herdeiro pela sua força, que até inflamou ainda mais a inveja do Mishikatsu. E isso só não aconteceu porque o Iorichi foi embora de casa ainda criança. Anos depois, como samurai, o Mishikatsu foi atacado por um Oni, e ele seria assim morto se não fosse pelo próprio Iorichi, que salvou a vida do irmão sem qualquer dificuldade. Novamente, a inveja do Mishikatsu falou mais alto, e ele até ingressou no esquadrão de caçadores também, mas não se iludam, não foi com o objetivo de livrar o mundo da ameaça dos Onis. Ele queria se tornar um guerreiro poderoso e honrado, mas que pudesse superar o seu irmão. Esse é o cerne do personagem, a inveja, a comparação e a inferioridade que ele sentia pelo irmão ser naturalmente bom em tudo que fazia. Mesmo despertando a marca do caçador e até o mundo transparente mais tarde, habilidades que poucos caçadores despertam, o Mishikatsu sempre estava à sombra do irmão, que possuía as duas habilidades desde que nasceu. Ele não conseguia usar a respiração do sol, então ele criou a sua própria técnica de respiração, que ele chamou de respiração da lua. Um dia, o Mishikatsu dedicara com ninguém menos que o Muzanki Butsuji, que percebeu a inveja em seu coração e se aproveitou disso para convencê-lo a se tornar um Oni. O Mishikatsu estava com 24 anos, e a expectativa de vida de um caçador que despertou a marca era até os 25. Então assim, ele já estava na pindaíba já. Sob a perspectiva de se tornar imortal e ter tempo ilimitado não só para conseguir viver, mas também para superar o seu irmão, ele acabou aceitando a oferta do Muzan. O Mishikatsu passou anos vivendo como Oni, servindo aos propósitos do Muzan sem objeções enquanto ficava mais forte. 60 anos se passaram e ele finalmente se reencontrou com Iorichi, agora assumindo o nome de Kokushibo. E vale dizer que o Kokushibo ficou totalmente perplexo em ver que o irmão ainda estava vivo, afinal ele estava muito velho e ele conseguiu isso mesmo tendo a marca. Já o próprio Iorichi lamentou ver o irmão como um demônio, porque aquilo o obrigava a matá-lo. O Kokushibo agora estava mais forte, ainda em seu auge físico, enquanto o irmão estava velho e decrépito. Ele pensou que finalmente poderia vencer o irmão, mas antes que percebesse, a sua garganta já havia sido cortada com um único golpe. Por pouco, o Kokushibo não foi finalizado ali mesmo, apenas porque o golpe não foi fundo bastante para arrancar sua cabeça. Ele sabia que o próximo golpe do Iorichi seria o seu fim, mas ele nunca veio. O Iorichi morreu de pé ali mesmo, de velhice, de causas naturais, no meio da luta. Tomado pela fúria depois daquela humilhação, ele parte o corpo do irmão morto em dois e vê que mesmo após tantos anos,
anos, ele ainda guardava consigo a flauta que o Michikatsu havia dado. Essa aqui foi a última vez que o Kokushibo chorou, como se fosse a sua humanidade abandonando seu corpo, e passaram-se 400 anos. O Kokushibo se tornou a Lua Superior 1, o Oni no mais alto escalão só abaixo do Muzan. Ele devorou humanos, devorou outros Onis, treinou e refinou as suas técnicas por séculos. Ele é temido pelos outros, incluindo até mesmo as outras Luas Superiores, como a Akaza, por exemplo, mas mesmo assim, Yoriichi ainda o assombra. O Kokushibo é um caso muito curioso entre os Onis, pois ele é o único que também utiliza técnicas de respiração, ao menos até o Kaigaku virar a Lua Superior 6. A respiração da Lua foi criada pelo próprio Kokushibo e é a segunda técnica mais poderosa de respiração, atrás apenas da respiração do Sol. Unindo ela ao seu Kikijutsu, ele é capaz de lançar lâminas em formato de lua crescente que podem cortar os inimigos. Ele é um oponente único, com uma katana feita da sua própria carne, ou seja, mesmo que se quebre, a arma do Kokushibo se regenera quantas vezes forem necessárias, como se parte do seu corpo fosse. Tecnicamente também é verdade, tecnicamente é uma parte do corpo dele, né? E ainda por cima ele é capaz de adaptar essa habilidade, mudando a forma e até o comprimento da espada conforme a necessidade e até mesmo projetando lâminas novas a partir do próprio corpo. Kokushibo também é o único Oni que possui a marca do caçador, despertada quando ainda era humano, e também o mundo transparente. Todas essas são habilidades dos caçadores de Onis. Suas técnicas como espadachins eram tão refinadas que ele reconhecia bons guerreiros só de olhar, mas vale dizer que ninguém na obra que ele enfrentou era páreo para ele, com exceção, é claro, do Yoriichi. Por mais apressada que seja a história de Demon Slayer, o que eu acho um grande defeito da autora, o fascínio em torno do Kokushibo é instantâneo. A autora soube muito bem como criar uma atmosfera quase hipnotizante em torno dele. Afinal, ele é um dos principais vilões, isso é praticamente obrigatório. Isso não é melhor porque a própria história de Demon Slayer acaba sendo muito rushada. Me fascina muito um vilão que não é só um cara cruel e desprezível, mas sim um cara que tem uma espécie de código de honra. Isso engrandece ele de várias formas. O Akaza é outro exemplo perfeito disso também. Kokushibo é misterioso e reservado. Não sabemos muito sobre ele, mas ele é extremamente meticuloso e rígido com a hierarquia. Enquanto outros Oni só praticam maldades e se submetem pelo medo do Muzan, ele não segue o Muzan por ter medo dele, nem parece respeitá-lo enquanto pessoa especificamente, mas ele respeita a hierarquia de poder. O Muzan é superior dele, é o chefe dele. O respeito de fato está na posição que o Muzan tem na hierarquia do que de fato no Muzan em si. Um momento que eu adoro, inclusive, é quando ele repreende o Akaza por atacar o Doma. Ele não fez isso porque ele gosta do Lua Superior 2. Muito pelo contrário, o Doma inclusive é insuportável. Mas sim porque o Akaza ele feriu a hierarquia de poder ao atacar um superior, alguém que estava acima dele na hierarquia. Eu imagino que o Kokushibo veja bastante de si mesmo no Akaza, já que o Lua Superior 3 ele respeita a força e a honra acima de tudo, mas claramente ele se sente inferior ao próprio Kokushibo e ao Doma, assim como o Michikatsu se sentia inferior ao Yoriichi. A inveja dele o motiva na conquista em ser o número 1, em ser o mais forte, em poder se tornar o que Yoriichi foi, mesmo que ele tenha que trapacear virando um Oni. Dá até pra traçar um certo paralelo cristão entre a relação dos gêmeos, com Caim e Abel. Kokushibo foi o primeiro usuário de respiração ou Hashira a realmente se tornar um Oni, ao menos que a gente tem registro. O processo de transformação já é naturalmente doloroso, mas para um usuário de respiração ele é especialmente exaustivo e torturante. Ele demorou cerca de 3 dias para se transformar por completo. Foi o próprio Kokushibo em pessoa que transformou o Kaigaku em Oni. Ele mais tarde chegaria ao posto de Lua Superior 6, substituindo o Gyutaro Yadaki. Inclusive, uma curiosidade bônus aqui, o Kokushibo, o Kaigaku e o Tanjiro são os únicos usuários de respiração que se tornaram Onis na obra. Ao menos que a gente saiba. Kokushibo enfrentou ao todo 3 batalhas de sangue, que nada mais são do que duelos travados entre os 12 Kizuki, os demônios mais poderosos a serviço do Muzan, que usam esses duelos para tomar posições mais altas na hierarquia. E nenhum daqueles que enfrentou Kokushibo venceu. 2 deles foram devorados após a derrota, mas o terceiro foi poupado. Quem era ele? Akaza. Ele perdeu o duelo e só não foi devorado porque o Kokushibo viu um potencial na sua força. Ele achava que o Akaza podia ter ficado muito mais forte com o tempo. O Kokushibo possui 6 olhos, mas vocês sabem por quê? Como tudo na história dele foi por causa do Yoriichi. Como um modo de expandir o seu campo de visão e percepção, e assim também acompanhar a monstruosa velocidade do irmão dele. E é claro, sabemos que mesmo assim não foi possível, nem com 6 olhos ele era capaz de acompanhar o Yoriichi. Curiosamente, é o mesmo número de braços do boneco mecânico que foi feito pela família do Kotetsu.
O Kokushibo tá entre os únicos 3 Onis capazes de resistir a uma morte por decapitação. Mesmo quando decapitaram durante o confronto com os Hashiras, ele ainda conseguiu sobreviver e regenerar a sua cabeça. Só existem outros 2 Onis capazes disso além dele, que são o Akaza e o Muzan. É muito provável, inclusive, que o Doma também fosse capaz disso, mas isso nunca foi mostrado na obra, então a gente meio que desconsidera ele nessa equação. O Kokushibo não se considera de fato um servo do Muzan. Por mais que ele respeite sim a hierarquia de poder entre os Luas e que o Muzan é, entre aspas, chefe deles, a relação entre os dois não é de chefe e subordinado, e sim quase parceiros de negócios, como se eles fossem sócios. Vai ver, ele é o único empregado com carteira PJ dessa empresa. O Kokushibo foi o criador da respiração da lua, como uma forma de rivalizar com a respiração do sol que o irmão dele usava. E ela tem impressionantes 16 formas diferentes. Essa é a técnica de respiração com o maior número de formas que a gente tem na obra, até mais do que a respiração do sol, que tem apenas 13 formas. O Kokushibo é o meu Lua Superior favorito da obra. Além de ter um visual incrível e marcante, ele é um personagem muito complexo e muito mais profundo do que a maioria dos outros Onis, que parecem apenas vítimas de um trauma ou de escolhas erradas na vida. Além do mais, é muito maneiro ver um usuário de respiração que também é um Oni. Eu acho no mínimo engraçado que esse cara é tão forte, mas tão forte, que nem a autora sabia como derrotar ele, e teve que tirar uma solução da bunda para conseguir fazer ele perder. O Kokushibo, o Lua Superior 1, será destaque nos próximos filmes de Demon Slayer e fará parte de uma das principais lutas do final da obra, envolvendo não apenas ele, mas também 3 Hashiras de uma vez só. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like e também de comentar. O que você acha do Kokushibo? Você gosta dele? Acha ele um personagem bom? Não esquece também de ativar o sininho e de se inscrever para receber mais vídeos como esse. Não esquece também de me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá a gente pode papear à vontade sobre Demon Slayer ou sobre vários outros assuntos nerdolas, otakus ou o que for. Um grande abraço e até o próximo vídeo.